para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Verso 25, vamos juntos? Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Amém. Podem se assentar? O pregador aqui, no livro de Eclesiastes, provavelmente escrito por Salomão, um dos mais sábios homens que andou na face da terra, ele, depois de considerar a vida penosa, conforme ele diz no verso 17, nesse mesmo capítulo, ele chama tudo de vaidade. Parece que Salomão estava numa grande depressão, né? Tudo para ele era vaidade. E ele disse, eu comprei, eu construí, eu tive mais mulheres, eu tive tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu tive. Salomão foi um dos homens mais ricos que passou na face da terra. E tudo que ele pôde ter, ele desejou, ele pôde ter. E ele chega aqui, talvez já com uma certa idade da vida, e diz que tudo é vaidade, né? Conforme diz o verso 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, ele vai dizer. Mas parece que ele encontra aqui alguns motivos, algo que dá uma certa alegria, um certo gozo à vida, ainda aqui, a vida terrena. Ele diz, apesar então, que nada há melhor para o homem do que comer, beber e gozar do bem do seu trabalho, daquilo que ele conquistou. Contudo, isso aqui está condicionado, conforme diz o verso 25, condicionado a estar relacionado com Deus. Pois separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Deus tem um bom propósito para cada indivíduo na face da terra. Jeremias capítulo 29, verso 11, o profeta diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele tem um pensamento, um bom propósito para cada pessoa que vem à terra. Você que veio, você não é um erro. Há um projeto de lei sendo discutido no Congresso sobre a questão do aborto. Por mais que talvez o seu pai ou sua mãe não quisesse você, talvez você foi um erro para eles, mas para Deus, nenhum indivíduo que surge na face da terra é um erro. Para cada um de nós, Deus tem um bom propósito. Você não veio à toa aqui, você não está à toa aqui. Mas para que possa viver e gozar da vida e desfrutar daquilo que Deus tem para nós, o pregador aqui em Eclesiastes vai dizer que é preciso estar conectado com Deus, estar relacionado com Deus, porque longe dele, aonde estaria a alegria da vida? Longe de Deus. Então, a pergunta é, por que muitas pessoas não desfrutam da vida que Deus tem para elas? Porque estão distantes de Deus, assim talvez podemos entender esse verso 25. Porque estão distantes de Deus, separados por causa dos seus pecados. Em Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim, na Nova Linguagem, ele diz assim para nós, todos, vamos juntos? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Deus é santo, dele não há pecado. Então toda vez que nós vivemos e fazemos algo que está contrário à vontade de Deus, não ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos, isso é pecado. Pecado é desobedecer, desagradar ao Senhor. A palavra mais acertada aqui, da palavra pecado, é errar o alvo. É você não fazer aquilo que é esperado, viver o seu propósito, o seu bom propósito aqui na terra. Separados por causa dos nossos pecados. Podemos estar separados porque estão andando em seus próprios caminhos. Isaías 55, o profeta diz assim no verso 8 e verso 9, porque os meus pensamentos
Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9, vamos juntos? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ora, pode estar separado por estar escolhendo andar nos seus próprios caminhos. Às vezes achamos que somos dono do nosso próprio destino, no nosso próprio nariz, e queremos fazer tudo na força do braço. E nos afastamos daquele que é o Criador, nos afastamos do bom propósito que Ele tem para nós. Às vezes o que nos distancia é não apenas estar fora do propósito e também viver uma vida em pecado, mas também estar fora do tempo. Porque tudo na face da terra, tudo aquilo que acontece, existe um tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, o pregador diz assim, no capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 2, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempos de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. São sete conjuntos aqui, 7 duplas de paralelismos que ele faz, que condiz com aquilo que acontece na face da terra, debaixo desse sol, e que qualquer momento estamos sujeitos a algum desses tempos. Interessante que quando nós olhamos essa palavra tempo, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, ela vai usar a palavra kairos. No grego, geralmente, você pode usar 2 palavras para dizer de tempo. Uma é cronos, que é aquele tempo que nós temos no relógio, aquele tempo determinado de 24 horas. Mas a palavra aqui, traduzida do hebraico para o grego, é kairos, que significa o tempo oportuno, o tempo adequado, ou o tempo de Deus. Então, para tudo debaixo da terra tem um tempo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque esse tempo oportuno pode passar. E nada que acontece fora do tempo, ele está de acordo com a potencialidade que Deus tem para nós vivermos aqui na terra. Em uma das suas peças de Shakespeare, uma frase famosa de Brutus, na peça sobre Júlio César, ele diz assim: há uma maré nos negócios dos homens, que aproveita no seu máximo, quem aproveita dessa maré no seu máximo, leva a fortuna, omitida, toda a viagem de sua vida estará presa nos baixos e nas misérias. Há um tempo oportuno para tudo. E se nós perdemos esse tempo oportuno, conforme diz aqui Shakespeare, podemos viver nos mais baixos e na miséria. E também o tempo de Deus na nossa vida. Há coisas que o Senhor permite que nós façamos naquele tempo. Como nós estamos estudando no livro de Números. Quando o povo chega à frente da terra prometida, e eles ficam se questionando e dizendo que não poderiam entrar naquela terra. Aquele era o tempo de avançar. Era o tempo de exercitar a sua fé. E por falta de fé, pela incredulidade deles, eles ficaram mais 40 anos, ou melhor, 38 anos. Ao total 40 anos, no deserto,
antes de possuir a terra. E toda aquela geração que tinha mais de 20 anos não entrou na terra que mana leite e mel, a terra que Deus tinha prometido para eles. Talvez você tenha um bom trabalho, recebe um bom salário, consegue comer nos bons restaurantes, mas conforme nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 2, verso 25, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pois só você sabe que no final do dia, ao deitar a cabeça no travesseiro, há algo que lhe falta. Há aquele vazio que lhe falta. Algo ali preencher. Por mais que alguns comprimidos para regular o humor, algumas terapias, algumas consultas aqui, outras ali, mas no fundo, por tudo que você tenta suprir, longe de Deus, o pregador diz que é impossível viver alegre, ter alegria. Eclesiastes 2, 24, então nos ensina que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se. A boa notícia é que se você se encontra separado de Deus, Jesus veio ao mundo para que esse problema fosse resolvido. Em João capítulo 10, verso 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim, vamos juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância que ele fala, não é a questão financeira. Pois muitas vezes nós podemos ter dinheiro, mas não ter vida abundante. Quantos nesse momento têm dinheiro, estão preocupados em como não perder esse dinheiro, ou como ter mais dinheiro, mas a alegria, a paz, que excede a todo entendimento, a paz e esta alegria que vem só da mão de Deus. E Jesus veio para acertar isso, Ele veio para nos dar vida, e esta vida em abundância. Jesus veio ao mundo para que você vivesse o bom propósito de Deus para você. Efésios 2:10 diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Então você tem um bom propósito, mas para você viver esse bom propósito, é necessário estar em Cristo, e por Ele ser salvo, restaurado, para que você possa desfrutar da bondosa mão de Deus a cada dia na face da terra. Isaías capítulo 55, o profeta faz um convite para aqueles que têm fome, apesar de ter uma boa comida para comer, aqueles que têm sede, apesar de ter boas bebidas para tomar, e aqui ele faz um convite para que esta alma seja saciada. Isaías capítulo 55, verso 1 diz, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Verso número 6, ele diz, vamos juntos, igreja? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus,
porque é rico em perdoar. Quando nós aceitamos esse convite do Senhor, e por ele somos alimentados, a nossa alma se encontra em deleite, se encontra pleno.